escola vai fazer para que os pais tenham acesso a esse ranqueamento, mas não vamos expor os alunos, não acontecerá isso. Ótimo. Tá? E outra questão é a seguinte, então orientar bem, que eles marquem ali, então, direitinho, para a gente poder fazer isso em casa. Porque até então eles não têm essa visão. Eu sei porque o meu é o aluno mais bravo. Sim. Não fez coisa nenhuma. Então ele não tem essa visão de que isso precisa realmente ser estudado. A primeira avaliação já acontece agora em abril. Então nós temos um mês para esse movimento com os professores, para trabalhar isso, para orientar. É importante vocês colocarem também. A gente não quis falar para eles antes de falar para vocês, né? Porque eu acho que aí entra aquele primeiro momento, o apoio da família, porque é óbvio que no primeiro momento eles vão ficar de repente assustados, inquietos, mas como? Então, a gente reforçando aqui, trazendo a tranquilidade e assim apostando na motivação e no potencial, e vocês em casa fazendo esse mesmo trabalho, e então assim, vai dar certo. Nós acreditamos nisso. A intenção é sempre visar o bem do aluno. É isso que eu quero que fique muito claro para vocês. Ok? Bom, regras do colégio. Elas não variam muito, né? Eu entrei numa turma essa semana e conversei com eles e disse, gente, qual é a instituição educacional no mundo que não tem suas regras? Elas podem ter regras diferentes daqui da escola, mas todas têm. A vida é assim. Imagina se cada um pudesse fazer o que quisesse. No trânsito, por exemplo, já é muitas vezes um caos, tendo regras e leis, imagina se não tivesse. Então, eles vão ter que viver isso. Eu até costumo dizer que a escola é como se fosse uma mini sociedade. A gente está trabalhando aqui o coletivo, o todo, né? Eu tenho que respeitar o outro tem que me respeitar, eu tenho que viver dentro de algumas regras para não virar o caos. E eu estou trabalhando também aqui na escola, não só a questão conteudista. Eu quero que saia aqui da escola um aluno ótimo no conteúdo, mas eu quero também um ótimo cidadão lá fora, que saiba trabalhar em equipe, que saiba que tem uma boa oratória, que saiba se colocar, que tenha valores e princípios. Então é um todo, né? E para isso a gente precisa impor limites e colocar regras, porque senão a gente não consegue. Então, com relação a isso, a gente fala sobre a identificação do material. É necessário uma organização deles, porque eles têm um armário na sala, eles guardam o material, fica muito difícil, e isso já começou a acontecer, de o aluno chegar e não achar o seu material, não estar identificado, o coleguinha pega, e eu nem estou dizendo que é com a má intenção, porque alguns assim, realmente não se percebem, pegou, levou para casa, não está identificado, e aí cadê o material? Vocês não pagam qualquer coisa, né? É um material precioso, é um estudo, é um investimento. Eu não gosto de falar numa situação de educação e gastos. A gente investe bem, então a gente precisa cuidar. Então, identificar o material é fundamental. O uso da agenda, né? É um meio de comunicação, por isso é importantíssimo que eles tragam a agenda, todas as aulas. É o meio que vocês têm para se comunicar conosco, a gente com vocês, e todos os bilhetes e informações vão na agenda. Agora, na segunda-feira, a gente entregou o cronograma das avaliações. Os alunos que não trouxeram a agenda não levaram para casa. E qual é o receio? Nós colamos na agenda. Vai perder, vai mostrar para a família, vai entregar, vai colocar dentro do caderno e depois onde é que está. Então, ficou comigo, as pessoas anotaram o nome, ficou comigo, no outro dia eu passei, veio com a agenda. Hoje trouxe, está aqui o cronograma. Tá? Esses cuidados a gente precisa ter, porque eles ainda não estão na maturidade, às vezes, suficiente, alguns sim, super organizados, mas nem todos. Então a gente tem esse movimento. Então não deixem de esquecer a agenda. Regras em sala de aula, os professores fazem as suas regras, são vários professores. As disciplinas exigem, às vezes, regras diferenciadas. Então, assim, os professores trabalham nisso, cada um tem as suas características, a sua maneira de conduzir, então eles precisam respeitar. Mas por que com essa professora eu vou fazer isso e com essa não? Sim, dentro da minha disciplina isso é pertinente, dentro desta outra não é. Então, se trabalha a unidade do grupo, nas regras gerais, mas cada um pode ter as suas com relação à sua disciplina. O espelho de classe é feito pelos regentes, não é fixo, ou seja, eu sentei aqui agora e vou ficar aqui o ano inteiro. A professora ou o professor, ele ajusta ao longo das necessidades. Então, eu sentei aqui por quê? Eu estava conversando
minha colega de lá. Aí agora, conheci mais essa minha colega aqui. E aí me dá uma vontade de conversar durante a aula. O que a gente faz? Vamos trocar agora? É necessário, tá? Porque senão é natural. Eles acabam conversando. A gente sabe que nas cidades tem outras prioridades. Para eles tem coisas muito mais interessantes que o estudo. Então a pessoa precisa ficar tendo esse movimento e a gente exige um esteja de paz. O uso do uniforme é uma questão de segurança, mas também para padronizar, né? Para não ficar aquela situação de desfile, as meninas, né, principalmente. Então, assim, a gente está trabalhando, como eu disse no início, no coletivo. Nós temos um objetivo aqui, que é o desenvolvimento da aprendizagem, né? Então, a gente vai focar nisso. Não naquela calça que é mais bonita, naquela sapato que é da moda, ou a camiseta e coisas desse tipo. Então, precisa o uniforme. O horário das aulas, a pontualidade, e aí nesse caso eu coloco a questão do atraso. O aluno que atrasou o primeiro horário não tem tolerância, ele não vai entrar, tirando a questão do transporte. A gente sabe que os alunos que vêm no transporte têm uma série de dificuldades com relação ao trânsito, então assim, a gente abre essa exceção, mas alunos que não vêm com transporte, chegou atrasado, não assiste a primeira aula. Então se for pela manhã, vai entrar só às 8h20. Se for à tarde, 14h20, tá? Se virar uma frequência, nós vamos entrar em contato com a família, porque ele está sendo prejuízo pedagógico assistindo às aulas, tá? E o uso do celular e outros eletrônicos. E eu confesso, tá difícil. Gente, eles só querem isso, eles tentam burlar de todo jeito, e o professor se vira nos 30, não é verdade? É só o que eles querem. Então, eu virei para escrever uma coisa na lousa, já tenho um lápis celular na mão. Exato. A orientação que a gente passa é o seguinte, e aí eu quero reforçar para vocês, porque assim, já aconteceu e pode ser que aconteça, novamente, né? Não sei realmente foi com os filhos de vocês que estão presentes, mas assim, já aconteceu esse semestre, nós estamos na 4ª semana de aula. Então, olha só, o professor chamou a atenção uma vez, não use o celular. Na segunda, ele não vai falar, ele vai pedir o celular, vai conduzir o celular até a minha sala e só vai ser entregue ao aluno no final do turno. Então, se foi antes do intervalo, ele não vai ganhar no intervalo. Ele vai ganhar no final do horário. Certo? Vai coibir 100%? Talvez não. Mas eu acho que a gente está bastante firme com relação a isso, para eles perceberem, mas o professor vai usar para uma atividade extra, a gente sabe que, gente, aí é planejado pelo professor, tem um movimento pedagógico atrás, vai ser muito bem orientado para uma situação. Mas, tirando isso, alguns colocam assim, eu queria ver as horas. Eu até, numa situação dessa, também não uso relógio, e toda hora no celular, é claro que eu uso horas. Mas não é desculpa na sala, porque na sala tem um relógio. Não, e aí eles conseguem argumentar, mas eu não sei ver as horas nesse relógio. Pergunta para o professor, atende, né? E vou te dizer que eles falam isso mesmo, que eu ouvi esse ano. Então, assim, eu também aí peço aqui a colaboração de vocês, que conversem em casa, que reforcem. E outra coisa, gente, celular na sala é desligado na mochila, não é no bolso ligado, porque a gente sabe que pode acontecer de vir um WhatsApp, vem uma mensagem, dá um barulho, às vezes tem um alarme, esqueceu de tirar. Então, caso tumulto, e aí a orientação é a mesma, não estou usando, mas ele tocou, atrapalhou a aula, segunda vez, retira e vai para a sala da coordenação. E aí eu guardo. Não uso, claro, mas eu guardo e quando o aluno vem, aí a gente conversa um pouquinho. Certo? Muito bom. Opa! Bom, acompanhamento familiar, como é que pode... Oi? Sim, os professores colocam, tá? E além de colocar na agenda, o professor tem um... E aí que eu vou colocar já aqui no primeiro item. O professor tem na sala, todas as turmas têm, o que a gente chama de caderno diário. Nesse caderno ele registra as faltas, as atividades de casa, quando ele não trouxe agenda, ele não trouxe dever, não trouxe livro, material, coisas desse tipo. Além disso, todas as ocorrências. Então o Joãozinho dormiu na sala, na minha aula, tá
usou o celular. Então, além de uma agenda